Capítulo 8. Uma cintura fina e bonita. Meia hora depois que ele rompeu, os resultados das notas sobre o corpo temperado eram evidentes. Apesar de seu próprio conhecimento ter contribuído, se não fosse por essa técnica, ele acreditava que ele precisava de mais 3 a 4 meses antes de avançar. Com isso, ele respirou fundo e soltou o ar, e as impurezas em seu corpo foram para fora. De dentro de sua boca, saiu uma fumaça escura como o breu. Sujo, uma vez que caiu no chão. Depois de observar essa fumaça para fora, seus 6 sentidos se tornaram mais agudos e afiados. Foram as impurezas presentes em seu corpo. Yang Kai balançou no local. Com a prática do cultivo, você vai reduzir e drenar o corpo de impurezas a cada vez. Yang Kai anteriormente tinha experimentado isso, mas nunca a este nível. Numerosas ideias e alegria permaneceram em sua mente. Apesar de ter entrado com sucesso na 4ª camada, ele tinha feito nenhum progresso real na técnica de punho das notas sobre o corpo temperado. Sua prática diária só poderia produzir 1% do resultado total, de 101 socos. Homens apressados não comem tofu quente, e com um coração apressado, você não será capaz de sentir uma ponta quente. Pensando por algum tempo, Yang Kai planejou um pouco do seu futuro. Mesmo que ele não estava completo, já não podia ser assim como ele tinha estado, tendo cada etapa vir igual a que veio. Para depois de algum tempo, você não poderia ajudar, mas tornar-se impaciente. Em seguida, depois de comer algo, ele continuou a varrer a área. Embora tivesse uma vassoura, isso não significava que ele precisava varrer toda a escola. Ele era apenas responsável por 1/10 da escola. Apesar de ter sido pesado, ele levaria apenas 1 hora ou mais. Dentro das árvores, Xianintian começou a monitorar os discípulos e inadvertidamente viu Yang Kai varrendo. Para não ter algumas emoções seria estranho. Hoje, havia algo diferente sobre ele, mas ela não tinha certeza. Por mais de meia hora, ele não tinha deixado esse ponto, varrendo até que estivesse brilhante e impecável. Era tão escorregadio que, se um mosquito fosse para ir em cima, teria uma torção no tornozelo. Esse cara! Xianintian não sabia o que fazer com ele. Naquele momento, Yang Kai estava pensando em outras coisas. Ontem, ele tinha obtido uma enorme oportunidade, então naturalmente ele estava pensando em seu futuro. Mas nenhuma opção real foi encontrada. Ele só podia continuar a praticar no nascer do sol todos os dias, por enquanto. Enquanto ele estava pensando, passos rápidos se aproximaram rapidamente de trás. Ele rapidamente tentou se esquivar, mas não percebeu que a outra parte estava fazendo os preparativos para evitá-lo também. Então, eles se chocaram contra o outro. Embora ele não sustentasse nenhum ferimento grave, quando ele colidiu com essa pessoa, ele sentiu como se tivesse colidido contra um muro de aço. Com um grito, ele caiu no chão e ele bateu o lugar onde estava dormente. Yang Kai se recuperou rapidamente e, se desculpando, perguntou: "Companheiro discípulo, você está bem?" O jovem estava irritado, e quando ele olhou para cima para ver que era Yang Kai, a raiva explosiva se dissipou. Segurar alguma raiva para essa pessoa não tinha nenhum significado, e foi também a sua própria culpa. Respondendo imediatamente, enquanto acenando com as mãos: "Está tudo bem, está tudo bem." Enquanto dizia isso e levantando-se, ele então energicamente fugiu. Yang Kai perguntou: "Companheiro discípulo, onde você está indo às pressas?" O jovem levemente gritou: "O salão de contribuição, onde mais?" Ouvindo suas palavras, Yang Kai percebeu que hoje já era o 8º dia do mês. Foi o dia em que o portão principal distribuía os pontos de contribuição do mês. Assim, a cada mês neste dia, o departamento de logística estaria lotado com os discípulos que se reuniam para recolher os seus pontos. Com esses pontos poderiam trocá-los por vários comprimidos de cultivo, tesouros e artes marciais para melhorar a sua força. Portanto, este dia fez todos os discípulos animados. Alguns eram animados, enquanto outros estavam decepcionados. Yang Kai foi deste último grupo. Assustado, ele não podia deixar de olhar severo. A cada mês, a quantidade de pontos que ele recebeu foi bastante escassa. Varredores poderiam ganhar 10 pontos, mas no último mês ele foi desafiado por 6 vezes e cada vez ele perdeu. Com as reduções depois de cada perda, ele só ficou com 4 pontos. Isto
Isto realmente fez as pessoas chorarem. Felizmente ele era apenas um discípulo em julgamento. Seu status era o menor, por isso, se ele perder, ele só perderia 1 ponto. Discípulos normais perderiam 2. Pensando nisso, Yankai estava agradecido. Mas mesmo um pequeno mosquito tem carne. E com a sua poupança, ele um dia vai ganhar o suficiente para trocá-los por algo de valor. Houve atraso suficiente hoje, ele pensou enquanto ele continuava a varrer. Quando ele finalmente terminou o trabalho, era meio-dia. Hora de ir ao salão para recolher os seus pontos. Após a agitação da manhã, a sala estava agora deserta e silenciosa. Felizmente ele não tinha vindo à parte da manhã ou a espera teria sido muito problemática. Olhando para o corredor, você podia ver claramente bem longe um velho cochilando. Este velho era o tesoureiro da escola. Ele tinha cerca de 50 anos com cabelo branco fino e um rosto amável. Olhando para ele, ele parecia inofensivo para animais e seres humanos, mas Yankai sabia que ele era uma raposa. Era uma vez um discípulo elite que se atreveu a agir arrogante aqui e foi então empurrado para fora do salão por algumas centenas de pés. Sua vida quase foi tomada. Yankai estava presente, então ele sabia disso e também sabia que esse velho ré tinha uma força insondável. Entrando na visão do velho homem, Yankai podia ver claramente o velho roncando. Essa coisa velha. Não sei qual discípula da Torre do Céu que ele está sonhando de novo. Segurando uma vassoura, ele cutucou delicadamente o velho enquanto suavemente chamava, Tesoureiro Man. O sobrenome do velho era Man, seu primeiro nome Yankai não conhecia, então ele não poderia chamá-lo assim. Cutucando ele algumas vezes, o velho finalmente foi acordado. Ele meio grogue abriu os olhos e viu que era Yankai. Franzindo o rosto, como se viu ele tivesse visto merda. O que é com essa cara? Perguntou Yankai, indignado. Revirando os olhos, por que você não veio de manhã? Confiantemente, ele respondeu, havia muitas pessoas na parte da manhã e atualmente agora está tudo calmo. Interrompendo o descanso deste velho. Você não sabe o que é respeito para os idosos. Inclinando-se, Yankai sussurrou, qual senhora jovem você sonhou? De repente, cheio de energia, o tesoureiro Man respondeu a Yankai com os olhos cheios de desprezo e então proclamou, suas palavras agora mancham a reputação deste velho. Muito escandaloso. Com um bom corpo. Grande. Tesoureiro Man vazou inconscientemente para fora. Pernas flexíveis, pele branca e uma bela cintura fina. Imediatamente ele acenou com a cabeça, pensando imediatamente Yankai como um amigo. Yankai zombou. Tesoureiro Man gaguejou e corou tão brilhante como o rabo de um macaco. Cheio de vergonha, ele só queria cavar um buraco e rastejar para dentro para se esconder.